Ok aqui. Ok. Ok. Bom dia a todos. Eu sou Alexandre Valença, coordenador do Centro de Estudos do IPUB UFRJ. Hoje teremos o tema Relação Médico-Paciente, algumas reflexões, com o Dr. Maurício Torres. O Dr. Maurício é psiquiatra do Serviço de Psiquiatria e Psicologia Médica do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, do Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Ele também é professor colaborador da disciplina de Psicologia Médica da Faculdade de Medicina da UFRJ. Então, eu quero dar bom dia, doutor Maurício, e agradecer pelo aceito do convite para participar dessa sessão. Bom dia a todos. Queria inicialmente também agradecer o convite. É uma honra para mim voltar aqui à minha casa, né, que é o Instituto de Psiquiatria, onde eu me formei na residência, fiz mestrado, doutorado. A rigor, eu sou médico do Instituto, cedido, né, para o Hospital Universitário desde 1986. E esse tema que eu vou abordar aqui é um tema que mais me interessa, né, desde a época da faculdade. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor Júlio de Mello Filho, e eu, em 2009, eu tive um interesse assim, de retomar de alguma forma uma reflexão sobre esse tema, e tinha algumas opções pela frente, mas acabei optando por fazer entrevistas com médicos. Entrevistei 47 médicos, isso gerou depois um livro, publicado em 2014, e especificamente nesse livro, eu tive uma atenção especial pela relação médico-paciente em psiquiatria. Eu entrevistei 11 psiquiatras. E eu vou trazer algumas questões que eu levantei nesse livro e algumas outras reflexões. Essa apresentação ela vai ter duas partes, né? Vai ter essa parte inicial minha, em que eu falo, de uma maneira geral, da relação médico-paciente. E eu optei também por convidar duas colegas, a doutora Glória Araújo, psiquiatra lá do Serviço de Psiquiatria e Psicologia Médica, que vai falar sobre a questão do impacto da Covid, né, na relação com os funcionários e com médicos, e a professora Lina Rosa também, do Serviço de Psiquiatria e Psicologia Médica, que vai abordar a relação com os estudantes em tempos de Covid. Ela é do setor de atendimento ao aluno lá do nosso serviço e tem uma experiência grande nessa área. Tá? Então, vamos começar. Esse quadro, que possivelmente todos conhecem, de Samuel Luke Fields, é um quadro do século XIX, ele é um pouco assim, um paradigma, né, da relação médico-paciente, né? E muitas vezes ele é usado como uma referência, né? E traduz assim muito da dedicação do que se espera, né, do médico, né, atendendo uma criança no meio de uma noite, né? Os pais assim no segundo plano, a criança numa situação muito delicada também. E esse tema, na verdade, da relação médico-paciente, ele nos acompanha por toda a história da medicina. A relação médico-paciente, ela, na verdade, ela tem, em geral, a gente aborda o tema de uma maneira muito idealizada, né? E de uma maneira muito intuitiva também. Parece que esse tema, né, e muitas vezes, eu não vou me deter muito nesse aspecto, mas é uma questão que me preocupa, de uma forma quase que romântica, né? O médico tem que gostar de gente, o médico tem que ter empatia, só que todo encontro humano, ele tem a questão do conflito, do desencontro, né, de diferenças nas expectativas, e a gente tem uma dificuldade grande de abordar esses outros aspectos, né? Na verdade, o foco do meu livro foi nas tensões da relação médico-paciente. E eu abordava, por exemplo, a questão do paciente difícil, da não adesão, e discuti com meus colegas entrevistados muitos desses aspectos que envolvem essas dificuldades na relação médico-paciente.
que, na verdade, fazem parte de todo o encontro humano. Não poderia ficar fora da relação médico-paciente. Michael Balint, um psicanalista húngaro, na verdade é um dos principais pensadores desse campo da relação médico-paciente. No seu livro Médico, Paciente e a Sua Doença, ele destaca, né, que a relação com o paciente, né, na verdade, o médico mesmo é o medicamento mais utilizado na clínica, né? Só que esse medicamento ele é pouco estudado. Essa frase dele, que eu também gosto muito, ela destaca que muitas vezes, apesar do interesse, da disposição, da boa vontade do médico e do paciente, ambos saem satisfeitos da consulta com muita frequência. E as causas dessa insatisfação, elas são pouco analisadas de uma maneira mais sistemática. Até hoje elas são pouco estudadas. Balint já chamava atenção para essa questão. Será que esse tema ainda carece de ser abordado, né? Será que ele tem como a gente ajudar na contribuição do debate sobre esse tema? Por exemplo, ele recebe atenção nos congressos médicos, nos congressos de psiquiatria, esse tema é abordado nos congressos de cardiologia, de clínica médica, de radiologia, né? Esse é um livro que eu falei, do livro que eu publiquei em 2014. O professor Clementino Fraga, professor emérito da Faculdade de Medicina, que deu nome, inclusive, ao nosso hospital universitário, ele destaca essa questão, né, que, em tese, todos concordamos com os conceitos relativos à relação médico-paciente, mas, na prática, há uma dificuldade em relação a esse tema. E ele também destaca uma coisa que todos os meus entrevistados também, talvez o ponto em comum entre eles, né, que foi a questão do exemplo, né? O exemplo parece que é a melhor maneira de se ensinar a relação médico-paciente, mas de forma nenhuma é a única, né? Não é a única maneira, e eu vou abordar um pouco essa questão. O professor Portela, eu tive a honra de entrevistar o professor Portela, do meu livro, em 2010. Essa entrevista, inclusive, eu posso disponibilizar, eu já até enviei para a direção do Instituto e posso disponibilizar também para os colegas interessados. Na entrevista, ele destacava que esse tema da relação médico-paciente, ele sempre foi interessado nele. Ele, inclusive, era professor titular da psicologia médica, na época do professor Leme Lopes, e sempre procurou dar ênfase a esse tema. Eu vou citá-lo aqui hoje algumas vezes. E ele diz, né, que, a rigor, é muito importante para o médico conhecer melhor o paciente e o que deve interessar o médico é o que é bom para os pacientes, né? Será que a gente avalia isso sempre, né? O que o paciente espera ou considera como melhor para ele? Ainda o professor Portela, ele destacou na entrevista que ele acha que o médico, em geral, tem pouco interesse na pessoa do paciente. E tem essa percepção de que ele deve dar ordens ao paciente e o paciente cumpri-la. Essa questão que o professor Portela assinalou, a gente vai retomar essa questão em outras partes dessa apresentação. E, a rigor, eu diria que essa questão está no cerne de muitas reflexões importantes sobre esse tema. O professor José Eduardo Siqueira é um cardiologista, professor também de bioética, foi do Conselho Federal de Medicina, é da Universidade de Londrina. Ele destaca essa questão muito importante na prática médica, que é essa mudança de paradigma, né, que é um paciente hoje em dia mais ativo, reivindicando direitos, reivindicando participar, inclusive, das decisões diagnósticas e terapêuticas. Muitos médicos têm dificuldade de lidar com esse paciente mais ativo, mais reivindicativo. O professor Eurico Ortega, titular da Unicamp de Psiquiatria, na sua entrevista, eu fiz uma síntese de algumas observações que ele fez. Ele destaca que a relação médico-paciente é tão importante quanto o melhor procedimento diagnóstico ou terapêutico, quanto a melhor tecnologia. A questão da relação médico-paciente tem que estar presente na perspectiva de todo médico,
quando está atendendo um paciente. O professor Leonel Pereira é anestesista. Olha o que ele nos coloca na sua entrevista também. Ele destaca, né, como anestesista, né, na sua sensibilidade, na sua experiência, a importância que ele vê em conversar com o paciente sobre a vida dele, sobre quem é aquela pessoa, né, sobre como é que ele vive, o que ele valoriza, o que ele gosta. Faz isso nas entrevistas pré-anestésicas da sua prática profissional. Marcelo Cruz, nosso colega do IPUB, fez essa observação na entrevista dele, que nós nos formamos para atender casos, às vezes, complexos, muito graves, mas muitas vezes em situações como um paciente que chega alcoolizado numa emergência, para tratar de uma desespero, um traumatismo, a gente tem grandes dificuldades de lidar. Esses autores, em 91, num texto sobre comunicação e medicina, que é uma questão super atual, eles destacam, né, que há uma grande insatisfação em relação aos médicos, né, na população, e está muito relacionada essa insatisfação à questão da comunicação. E muitos estudos em muitos países diferentes confirmam que graves problemas de comunicação são muito comuns na prática clínica. Essa é uma questão que eles assinalaram em 91, mas é muito atual, e esse grupo foi tem sido um grupo muito profícuo nas produções nesse campo da comunicação, da relação médico-paciente. Lloyd Stewart participou desse consenso. Buchan, que foi um dos autores do protocolo Spikes, também estava presente nesse consenso. O professor Mário Demarco, que já nos deixou, professor da Unifesp, psiquiatra e psicanalista, ele foi um dos pioneiros na questão da comunicação em medicina e destaca esse assunto, né, que, inclusive, o grupo da Unifesp batalhou muito pela questão do treinamento das habilidades de comunicação, que é uma questão que as principais faculdades no mundo inteiro hoje em dia dão atenção especial, os programas tanto de graduação quanto de pós-graduação. A habilidade de comunicação é central na prática médica. O professor Demarco assinalava isso. A professora Sandra Fortes, também oriunda do Instituto, em residência, esteve conosco lá no Serviço de Psiquiatria, atualmente é professora da UERJ, é uma das pessoas que fez críticas muito interessantes e contribuições muito interessantes nas entrevistas do meu livro, né? E na prática dela também, em atenção primária, em questões de somatização, e vamos ver algumas observações que ela faz. Quando eu indaguei a ela sobre as dificuldades de adesão ao tratamento, ela já coloca uma questão importante. Por que o paciente tem que seguir as nossas recomendações? Nós estamos na frente do paciente? Já apontava nessa observação pela questão da pactuação no tratamento, né? Como é importante isso para a gente conseguir uma boa adesão. Destaca também ela, na sua entrevista, a questão da comunicação e diz que o médico, na formação clássica dos currículos clássicos, ele não prepara o médico para as habilidades de comunicação que a prática atual da medicina requer. E a Sandra destaca também essa mudança também, um predomínio na prática médica das doenças crônicas, em que o processo de adoecimento, o paciente é em grande parte responsável por ele. Ele precisa ser considerado como tal, né? E nesse modelo aponta para mudanças na importância do paciente, na autonomia do paciente na relação médico-paciente e no seu próprio autocuidado. Ela destaca que essa questão é muito contemporânea e precisa ser considerada por nós, quando pensamos o nosso exercitar da medicina. E destaca também a importância na consulta médica da gente perceber qual é a compreensão que a pessoa tem do seu processo de adoecimento e até do seu processo de tratamento, e qual o modelo de entendimento que ela constrói para si. A gente precisa estar considerando esse saber do paciente, esse ponto de vista dele, para que a gente possa propor junto com ele as nossas sugestões.
E a relação médico-paciente na psiquiatria? A quantas anda? Esse foi um dos enfoques meus, eu me preocupo com essa questão. Eu acho que eu sou formado há 34 anos, né, como psiquiatra, e eu sou bastante, que vi, de certa maneira, acompanhei uma certa deterioração da relação médico-paciente em psiquiatria. E hoje em dia eu vejo médicos de outras especialidades, muitas vezes mais sensíveis pelas questões na relação médico-paciente do que psiquiatras, ao contrário do que eu via no início da minha prática, né? O que será que acontece na psiquiatria? Essa foi uma questão que eu coloquei para os 11 psiquiatras que eu entrevistei no meu livro. Algumas dessas questões eu vou trazer a partir de agora. Em primeiro lugar, essa questão que eu acho que é clara, né, que a formação médica dá uma ênfase, tanto na formação quanto na educação continuada, no diagnóstico e no tratamento das doenças. Só que essa questão, essa habilidade, esse saber sobre diagnóstico e tratamento, que evidentemente é crucial na nossa prática, ele não dá conta da complexidade que é o cuidado com o paciente. Esses dois autores, num artigo relativamente recente, em que pacientes foram entrevistados, pacientes psiquiátricos, inclusive, destacam, né, que eles avaliam como principal componente do tratamento deles a relação que eles estabelecem com seus médicos. Esse outro autor, que é um autor bastante importante na área da comunicação em psiquiatria, ele destaca que o encontro com o paciente está no centro do cuidado na psiquiatria, né? E a qualidade desse relacionamento é o mais importante fator para a adesão dos pacientes no tratamento e para os desfechos dos tratamentos. Ainda sobre esse colega, Prip, um artigo dele, ele destaca que os processos neurobiológicos, né, são considerados como a causa real dos transtornos mentais e, muitas vezes, outros fatores não são considerados com a devida atenção. Daniel Carlatti, numa entrevista de 2010, esse é um autor bastante interessante também, que eu vou citar até como recomendação bibliográfica, ele fala que a gente, às vezes, se detém em fazer diagnósticos e nos preocuparmos muito com aspectos também neurobiológicos, esquecemos considerações. Maria Tavares, nossa colega do IPUB, faz essa questão, né? Como ser psiquiatra, né, se a gente não tiver uma consideração da complexidade que é o ser humano. O professor Miguel Chalub, professor também do Instituto de Psiquiatria e também da UERJ, destaca, né, que a psiquiatria é a especialidade que mais exige a escuta, né? Mais até do que as outras especialidades. Será que a gente está dando a esse componente da prática médica a devida atenção atualmente? O professor Renério Fragas, professor da USP, destaca na sua entrevista a importância da psicanálise, que de fato traz contribuições absolutamente indispensáveis para que a gente compreenda a relação médico-paciente, e só que atualmente já não é mais o único referencial como há alguns anos atrás. Hoje em dia já temos outras áreas, né, como eu destacaria entre elas essas questões relacionadas à terapia cognitiva mesmo, traz contribuições muito importantes, questões relacionadas à habilidade de comunicação, entrevista motivacional, muitos temas atualmente já ajudam, né, nessa compreensão da relação com o paciente. O professor Marco Antônio Brasil destaca, né, que a importância de nós psiquiatras, né, não perdemos esse aspecto essa atenção para os aspectos psicossociais que estão muito presentes na prática médica. São essenciais, na verdade, de serem considerados. O professor Portela ainda, o professor Portela, na sua entrevista, ele destaca aqui a importância dos avanços na psiquiatria, da psicofarmacologia, do diagnóstico, mas destaca também que essa prescrição, que essa recomendação de tratamento precisa ser dada, né, num ambiente que seja amistoso para o paciente, que seja, ele fala até num clima amoroso, em que o paciente perceba que foi dada a atenção
a vida dele por parte do médico. Olha, veja a importância, né, dessa observação do professor Portela, que sensibilizou gerações e gerações de médicos e de psiquiatras na UFRJ e no Brasil inteiro. O professor Luiz Alberto Eck, da USP de Ribeirão Preto, também destaca a questão da importância da confiança, da compreensão, do respeito no vínculo, e também observa uma certa involução na valorização da relação médico-paciente na psiquiatria. Já terminando as citações e partindo já para a conclusão da minha apresentação, a professora Silvia Reis dos Santos é uma pediatra da UFRJ aposentada, e ela faz essa observação que eu acho absolutamente essencial, que nós como médicos aprendemos muito a lidar com doenças, mas temos grande dificuldade de lidar com a vida das pessoas. Alguns autores são muito importantes eu destacaria alguns desses autores para o estudo e aprofundamento da relação médico-paciente, mas Freud, sem dúvida, Michael Barrett, muito importante, Danilo Prestelo, Júlio de Melo Filho, que eu tive a honra de ser aluno, Abraham Exterman, que recentemente faleceu, o professor Eustáquio Portela Nunes, também um professor muito importante na área da relação médico-paciente. Nos autores mais recentes, eu destacaria Moira Stewart e colaboradores, que têm contribuições muito importantes, que quem bebe dessa fonte com muita frequência é o grupo da medicina de família, que talvez seja um dos grupos mais criativos na reflexão sobre a relação médico-paciente. O grupo, outros autores também, como Cecil Hellman, Rita Sharon, com a medicina narrativa, Deborah Holter, e os autores também o grupo que estuda as humanidades e medicina, que tenta desenvolver esse campo das humanidades, destaca muitas contribuições da literatura, né, no sentido de sensibilizar o médico, de favorecer empatia. Esses autores também são bastante importantes. O professor Portela sempre também valorizou muito Shakespeare, Proust, vários autores da literatura clássica, né? Aqui são alguns autores que eu destacaria como sugestões de leitura. Eu destaco, como eu falei, A Medicina Centrada na Pessoa. É um livro muito importante, muito acessível e muito bom de ser lido. A Entrevista Clínica, de Francisco Borrell, também é um livro muito interessante. A Nova Consulta, esse é um livro muito interessante, muito adotado também na área de medicina de família, e que fala da questão da consulta, que é o cerne da nossa prática, e problematiza os aspectos relacionados à consulta. É um livro que eu recomendo bastante. E a Entrevista Psiquiátrica, um livro que eu fui apresentado pelo professor Brasil, é um livro muito interessante também, que ajuda muito na questão da relação médico-paciente. Eu, modestamente, incluiria nas sugestões do meu livro também, e alguns outros autores, como eu falei, esse Clip, com alguns artigos sobre comunicação em psiquiatria. Tá? Esses são alguns outros colegas com suas contribuições. Tem muita coisa importante. É claro que a questão da comunicação em psiquiatria, um artigo até que estava revendo ontem, é considerado ainda um aspecto ainda que está na sua infância na psiquiatria, do ponto de vista de reflexão. Mas é um campo que está nitidamente ganhando força e que a gente precisa estudar com mais afinco e dedicação. Então, para aprimorar a relação médico-paciente em psiquiatria, já caminhando para o final, eu sugiro a abordagem centrada na pessoa, que é essa abordagem que a medicina de família preconiza muito, esse ensino de habilidades de comunicação. Isso é muito importante na graduação, na pós-graduação e também na educação continuada. A ênfase nos aspectos psicossociais, como lidar com eles, não simplesmente reconhecê-los da boca para fora, como são importantes, mas saber como manejá-los no dia a dia da nossa prática, ainda mais num país como o nosso, que as questões sociais são tão agudas e tão importantes. E também a gente poder dar conta dessa produção no campo da relação médico-paciente, que é uma produção ainda
ainda pouco robusta, mas que já merece uma atenção e cabe a nós também desenvolvermos. Eu volto a essa frase do Balit, que é uma frase que eu acho muito importante, que é sobre esse encontro, essa insatisfação que às vezes o médico acompanha o médico, acompanha o paciente, acompanha a sua família, quando eles saem da consulta. A gente precisa refletir sobre isso, a gente precisa aprender sobre isso, a gente não pode negar esse conflito, essa insatisfação, esse desencontro, mesmo porque nessa insatisfação está presente a complexidade do encontro humano e do encontro do médico com o paciente. Se a gente souber abordar essa insatisfação, pensar sobre ela no nosso dia a dia profissional, na nossa prática, nos nossos congressos, a gente vai crescer e aprimorar a nossa prática, a nossa satisfação e a satisfação dos pacientes e dos seus familiares, e a nossa eficácia também enquanto profissionais de saúde. Como eu falei no início, essa apresentação agora vai ser complementada por 2 apresentações. Inicialmente seriam 3, infelizmente a Luísa Martins não pôde estar presente, porque ela teve um problema de saúde, então a gente, na verdade, está impactado, todos nós, pela essa epidemia que nos acometeu o mundo, né, e chegou no Brasil em março, de certa maneira, e teve um grande impacto na nossa prática. A Glória Araújo e a Lina Rosa vão falar a seguida sobre o impacto dessa, como é que elas lidaram, seja no atendimento de médicos e de funcionários, no caso da Glória, seja no atendimento de estudantes, no caso da Lina Rosa. Queria agradecer mais uma vez o convite, Alexandre Valença e os colegas do Instituto de Psiquiatria. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado pela oportunidade. Eu estou encerrando aqui a minha fala, a minha apresentação. Obrigado, doutor Maurício. Então, vamos aguardar a entrada da outra colega, né? Estamos aguardando a entrada da outra colega. Agora é a Glória Araújo que vai falar. Ok. Bom dia a todos. Eu não sei se todos estão me ouvindo. Estão me vendo e me ouvindo? Enfim. Bom, primeiro de tudo, queria agradecer imensamente ao Maurício pelo convite de participar desse centro de estudos dele, ao Alexandre pela oportunidade também, e dizer que eu estou muito feliz por retornar à minha casa de origem. Eu sou da UFRJ e, na minha época, nós íamos desde o 6º ano. Então, no meu 6º ano já foi no IPUB. Desculpe, já foi no IPUB e daí a vida inteira, só que eu derivei pela minha especialidade de psiquiatria de hospital geral e trabalho desde 80 no HUFRJ, focada nas doenças crônicas do âmbito das colagenoses. E a vida rolou, só que nós fomos, esse ano, o que nós nos deparamos, fomos fagocitados por essa avalanche, dessa tragédia humanitária, né, que não é nossa, não é específica, mas que nos envolveu a todos de uma forma realmente muito angustiante, muito preocupante. E isso, no hospital, foi uma confusão para todos, óbvio, mas o que nós começamos a nos deparar, né? E com o impacto disso nessa comunidade hospitalar que estava na linha de frente. E acho, assim, de uma relevância importantíssima o tema que o Maurício traz, e eu acho até que quem não leu, acho que o livro dele é um marco sobre essa questão da relação médico-paciente, e principalmente agora, porque eu acho que essa pandemia nos faz, como diz a minha amiga Sandra, repactuar todos esses atendimentos, toda a relação médico-paciente, porque foi uma coisa que envolveu a todos. Então, há ainda, porque não estamos livres dela, há 2 situações que eu acho de extrema importância e que nos faz repensar e repactuar muita coisa. Primeiro, estamos todos envolvidos. Então,
quando nós resolvemos abrir para a comunidade hospitalar, oferecer o nosso serviço de escuta, isso era uma coisa nova para todos, porque nós também estávamos envolvidos, quer dizer, os mesmos medos, as mesmas inseguranças, a vida suspensa, o não futuro, isso tudo era comum a nós todos. Então, o que isso impactaria, né? O que nós poderíamos fazer? Mas as pessoas estavam, assim, rapidamente, quase em burnout, pela angústia, as pessoas da linha de frente, mais CTI, emergência, enfim, os residentes. Então, nós abrimos para a comunidade hospitalar. Então, a princípio, a gente tinha marcação, as pessoas que queriam faziam uma marcação com a nossa secretária, só que no meu caso, né, vários colegas ofereceram e também atenderam, mas no meu caso isso extrapolou, porque o que eu recebia vinha o colega, o amigo e quem sabe. Bom, então, só para dar uma dimensão para vocês, só da comunidade hospitalar do HU, do FRJ, eu atendi 14 residentes, 10 enfermeiros, uma assistente social, 7 médicos, e, paralelo a isso, eu atendi mais 9 residentes que eram de outros hospitais, mas amigos dos nossos residentes. Alguns até se mantêm até hoje nesse suporte, e foi uma coisa muito interessante, muito, assim, reconfortante, porque eu perguntava, bom, o que eu tenho a fazer? Acho que só a escuta, né? O que efetivamente eu posso oferecer se eu também estou no meio dessa pandemia? E foi muito interessante porque, fora a primeira marcação que a gente marcava, o resto era livre, então isso não tinha sábado, domingo, feriado, não existia à noite, porque eventualmente, às vezes no meio do plantão, óbvio, era onde a coisa se agudizava, e a coisa foi realmente assim, um período crítico de 2 a 3 meses desse tipo de oferta de trabalho, e a coisa foi se organizando, e a gente falava, e isso embute também uma outra coisa que até para mim foi um dos maiores desafios, porque eu sou assim, absolutamente jurássica, e a gente teve, né, esse implemento, não tinha outra forma a não ser a introdução desse aspecto tecnológico dos atendimentos online. Eu disse, bom, como é que eu vou fazer isso? Né? Isso não vai funcionar. Eu, particularmente, não só, eu gosto de gente, eu gosto de estar junto, quem já me viu trabalhando, os residentes sabem que eu vou, abraço e pergunto, e levo na porta, e busco na porta, e vou lá fora. O que é isso, né? Uma tela, uma coisa, para mim, absolutamente, assim, ascética, um negócio que não... Mas eu acho que essa tsunami está pelo menos a mim, realmente, assim, fazendo inúmeras reflexões, inúmeros repensares dessa relação médico-paciente, e em que a gente pode, assim, acho que vamos aprender ainda muito, porque eu acho que estamos na plenitude dela, mas algumas coisas muito interessantes, porque uma das coisas que eu aprendi é o seguinte, eu acho que nada substitui o encontro, né? Como o Maurício diz, né, os desencontros, mas que se formam nessa parceria do médico e paciente, nessa pactuação do tratamento, da escuta, do acolhimento. Então, isso para mim nada substitui. Mas eu aprendi que em momentos de sofrimento dessa dimensão, o que pode ser feito é o melhor e tem uma repercussão, e tem um retorno absoluto para as pessoas. E eu me lembrei muito de uma frase que tem em Grandes Sertões Veredas, do Guimarães Rosa, que diz o seguinte, qualquer amor já é um pouquinho de saúde, é um descanso na loucura. E eu pude constatar que, efetivamente, o que nós pudéssemos oferecer de escuta, de acolhimento,
era muito importante. Então, assim, porque cada um a seu jeito, por exemplo, no grupo dos residentes, era uma pleiade, porque tinha os R1s que estavam chegando e sequer tinham passado pela sua especialidade, tinha os R3 que não sabiam como é que iam sair, porque não iam completar a sua formação, os R2 no meio, mas cada um com as suas demandas, os médicos, acho que, assim, talvez as coisas que mais me comoveram foram as mulheres, as pessoas do CTI e da emergência são médicos muito jovens. Então, eu peguei várias médicas jovens, com crianças pequenas, que algumas não poderiam voltar para casa, outros enviaram seus filhos para a casa dos avós, fora do Rio e tudo, e isso gerava, mais do que a questão ali pandêmica, um sofrimento muito intenso, de culpa, e não saber, quer dizer, a culpa era dupla, primeiro por estar separado dos filhos, e segundo, mas se trouxer, como é que eu vou ficar, né? Imagina se eu passo para os meus filhos, isso eu estou dizendo assim, até no auge da pandemia, onde não se sabia nada de nada, né? Então, a cada grupo de pessoas que eu acolhi, cada um tinha uma demanda específica, e o que era em todos era essa perplexidade do que é isso, do que vem amanhã, porque sempre era a próxima onda, a próxima onda, a próxima onda. Então, eles já iam para os plantões com uma angústia imensurável, sem saber se iam dar conta. Pessoas com outra coisa muito interessante, pessoas com anos de CTI ou de emergência, apavorados porque achavam que iam entubar, iam perfurar a traqueia, não iam saber, aquilo não ia dar certo, ou então iam se contaminar através do tubo. Então, era realmente assim, era uma demanda de angústia. A coisa foi se constituindo. Então, uma coisa que, para mim, ficou como um legado muito importante. Primeiro, quebrou um pouco as minhas amarras sobre a questão tecnológica, volto a dizer, enfatizo, eu acho que nada substitui o encontro humano, mas eu acho que, em alguns momentos, parece que a doutora Glória Regina caiu na rede, né? Uhum. Então, Maurício, podemos continuar, então, um pouco a conversa, né? A sua experiência, né, nessa questão da telemedicina, como é que está sendo? As dificuldades? Alexandre, agora é a Lina. Mas, Lina Rosa. Eu achei que ela não tinha terminado, né? Eu achei que ela foi interrompida. Ah, sim, você disse... Olha, a gente pode também aguardar um pouco a Glória voltar, mas, assim, em relação a essa questão que a Glória está colocando, o que eu acho, assim, interessante é que eu vi muitos aspectos positivos também, lá no Hospital do Fundão, com os pacientes, a gente utilizando muito videochamada, o próprio telefone celular, o WhatsApp, e no próprio consultório. Aos poucos a gente veio se adaptando ao uso das novas tecnologias, né? E eu acho interessante também que de certa maneira, por exemplo, alguns temas, como a questão das práticas de meditação, a prática de exercícios físicos, esse é um assunto que praticamente virou um assunto de todas as consultas, né? Então, sob certos aspectos, eu acho que houve um ganho, né, em relação a esse tópico, né, quer dizer, com a pandemia. Então, acho que é um aprendizado que a gente
vai ter muitos ganhos. E algumas medidas que a gente adotou, que estamos adotando, eu acho que vieram para ficar, né? A Glória, de fato, teve um impacto bastante interessante, no sentido ela se ofereceu, assim, o nosso serviço se prontificou, assim, desde o início da epidemia, atender os pacientes, e a Glória foi uma das pessoas que mais se envolveu com esse tipo de trabalho. Eu acho que ela pode agora concluir a apresentação dela, né, Glória? Ok. Está sem áudio a Glória. Está sem áudio, Glória? Alô? Alô? Agora sim. Oi, desculpem, eu realmente não vi, continuei falando, enfim. Bom, não sei até onde vocês ouviram, mas, de qualquer maneira, vou finalizar dizendo isso, que eu acho que essa pandemia acabou nos fazendo ter um amplo espectro de reflexão, principalmente nessa questão da relação médico-paciente, que eu acho que continua, e mais do que nunca a gente pôde ver, né, de uma importância e de uma dimensão para qualquer encontro ou desencontro humano em relação da saúde, e psiquiatra, como o professor Chalub fala, né, tem que ter mais escuta, mas o que eu posso deixar de legado para vocês, no sentido da minha experiência, que ainda está se dando, eu ainda tenho, deste grupo, 5 residentes e uma médica em acompanhamento, agora muito mais espaçado, mas seriam essas duas coisas. Primeiro, que eu acho que nada substitui o encontro humano, e é muito interessante, assim, vários me disseram assim: quando que você está no HU? Eu quero ver você. E a gente fazia assim, né, online. Eu disse com o maior prazer e tudo, alguns já encontrei, outros não, né? E todos, assim, ao longo do período, foram melhorando, e realmente, até hoje, os que não estão ainda colocando e querendo saber se, por acaso, se a coisa viesse piorar, eles podem contar. Então, assim, isso foi, assim, uma experiência avassaladora, no bom sentido, né? E segundo, que com toda a minha resistência tecnológica, eu acho que entre o nada e alguma coisa, já é muita coisa em alguns momentos, e que a gente também não pode ser, como eu era, absolutamente radical e definitivamente abolir uma ferramenta que hoje em dia pode propiciar o que me propiciou nesse momento, essa enorme felicidade de poder partilhar com os colegas, poder acolher e poder efetivamente ter algum local de escuta e de atenuação do sofrimento. Bom, acho que até me alonguei, desculpem a interrupção, muito obrigada. Obrigado, doutora Glória. Então, teremos agora a doutora Lina, é isso? Oi, Maurício. Oi, Alexandre. Teremos a doutora Lina agora, ela conseguiu entrar? Sim, exatamente. A Lina, que eu saiba, já está online aí. Ela está... Pois mas eu não consigo ligar o som, Maurício. Mas a gente já está ouvindo. Já ligou. Vocês estão me vendo? Então não, estamos ouvindo. Pode começar. Gente, não consigo. Eu botei aqui opções da webcam, mas não entra. Tudo bem. Lina, fala o seu áudio então, Lina. Faz o áudio. Então, peraí, paciência, deixa eu ver aqui se eu consigo. Não. Deixa eu ver só se eu consigo caminhar aqui. Mas não vai, não. Então, vamos de áudio mesmo, eu estou só me vendo aqui. Bom, gente, primeiro de tudo, agradecer o convite de vocês.
E desculpe aí o mau jeito com a tecnologia, realmente não estou me ajustando aqui na plataforma, mas, como diz a Glória, vamos fazer o que é possível, né? Eu acho que isso assim, é muito emblemático do que foi, ou que ainda está sendo, essa experiência na pandemia, seja no atendimento aos alunos, seja no atendimento em geral, a pacientes em geral. Com relação ao atendimento aos alunos, eu gostaria de sublinhar que, na realidade, nós somos um grupo de colegas, né? Trabalhamos, professor Marco Antônio Brasil, eu, Lucas Costen, Giovanni Lovise e Lúcia Abelho. E ainda a psicóloga Fernanda Monteiro, assistente social Camila. E nós já temos esse núcleo de atendimento, já há coisa de 3 ou 4 anos, eu também me perco um pouco no tempo, pode até ser mais tempo que isso, sistematizado no regime, obviamente, presencial. Quando apareceu a pandemia, nos pegou assim de surpresa, eu dei aula no dia 13 de março, e logo em seguida a gente teve fechamento das atividades. Nós fomos pegos absolutamente de surpresa, mas rapidamente nos reestruturamos para atender os alunos em forma online. E a coisa, então, se faz da seguinte maneira, o fluxo, né? Os meninos entram em contato conosco por e-mail ou por telefone, nós direcionamos os alunos em sofrimento para a nossa secretária, Gilca, e ela, então, faz os agendamentos para cada profissional. Os atendimentos são individuais nesse momento, e cada um de nós, então, atende um grupo de estudantes. A maior parte deles são da Faculdade de Medicina, mas, como bem pontuou a Glória, né, começa o boca a boca, e aí você começa a atender o amigo do amigo, e assim, aí atende a biologia, letras, alunos de pós-graduação. Então, realmente, a população atendida é mais da Faculdade de Medicina, porém a gente estendeu pseudópodos aí para outras faculdades e outros momentos também. Tem aluno de pós-graduação aberto. Dito isso, o que aconteceu? A gente teve 2 momentos muito marcantes. O primeiro momento, que foi esse momento de muito impacto, que ninguém sabia absolutamente nada e totalmente desgovernado. Então, a gente tentou construir uma técnica, ou melhor dizendo, um acolhimento, né, que fosse o mais adequado possível nesse cenário. E assim fizemos. Nós nos reunimos também, todos os técnicos, uma vez por semana, para discutir os casos, né, traçar novas estratégias, pensar, de repente, estratégias de melhor acolhimento, e assim a gente está seguindo. Então, nesse primeiro momento, o que a gente percebeu? Os estudantes muito angustiados, muito perdidos, muito solitários, né? E essas medidas que o Maurício pontuou, de bons hábitos de vida, foram absolutamente transformadores. Então, foi um tal de gente fazer yoga, meditação. Eu fiz muitas consultas, assim, eu diria que de aconselhamento de vida, de organização de vida, né, para tentar colocar os horários das coisas, enfim. E claro que, ao mesmo tempo, lidando com as minhas próprias dificuldades, né, com os meus próprios medos, com as minhas próprias inseguranças. Foi realmente uma fase muito dura, sobretudo o período de março, abril, até meados de maio.
Depois a gente começou a, vamos dizer assim, a se adaptar, como ser humano, graças a Deus, é adaptável. E eu que também, assim como a Glória, sou super do encontro humano, né? Super do abraço, do aconchego, do gesto, do olhar. Vocês não estão me vendo, mas eu sou careteira pra caramba. E, de repente, nada disso é mais possível ou pouco possível. E aí, gente, a coisa mais doida que aconteceu foi que, curiosamente, como a gente tem que trabalhar de máscara, em situações mais leves, fora de hospital, com máscara de pano, mas dentro do hospital com máscaras mais... Será que a doutora Alina caiu de novo? Eu acho que a Alina caiu sim, Alexandre. Acho. Vamos tentar ficar conversando, né, para a transmissão não parar. Essa pandemia, como vocês falaram, tem mexido bastante com a relação médico-paciente. Quer dizer, nós encontramos apenas através de uma imagem, muda totalmente. A doutora Alina já consegue... Consegue me ouvir? Sim. Por favor. Ah, tá. E ver também, estamos vendo agora, Alina. Agora estamos vendo você também. Está com um certo delayzinho, mas vamos lá. Bom, então eu estava falando dessa coisa de que com o celular você consegue visualizar melhor a emoção da pessoa, e aí a face ficou desnudada, né? E, de certo modo, o celular se tornou uma janela. Eu até fiz um texto sobre isso, sobre as janelas da quarentena. As janelas físicas mesmo, de varandas e janelas, e a janela da net, do celular, que foi o que permitiu essa possibilidade de encontro entre nós e as pessoas que estavam em sofrimento. Bom, depois de junho, julho, os meninos vinham com muitas queixas, sobretudo sofrendo muito, por incrível que pareça, com a falta de aulas, né? As aulas para eles eram um balizador de rotina, de estímulo, né? Então, enquanto não havia aula, o sofrimento era maior, tá? E com o retorno das aulas, com a flexibilização dos espaços, essas tensões diminuíram. Uma outra coisa que a gente percebeu, que nós, técnicos, nós esperávamos uma avalanche de casos gravíssimos, de tentativas de suicídio, de situações terríveis. E, gente, curiosamente, não foi assim. As pessoas estavam angustiadas, sim, desanimadas, sim, cansadas, sim, mas os casos não eram tão graves quanto a gente pensou ou apostou. Na realidade, as pessoas estavam precisando muito mais de apoio e da sensação de que não estavam sozinhas do que a gente imaginava. Então, uma coisa que eu vi que ajudou muito foi eu um pouco sair do meu lugar de terapeuta, /professora, /médico, e falar como pessoa, né? Dizer assim, eu também estou sentindo isso. Estamos juntos, né? Assim, eu também estou um pouco desorganizada. Eu estou aqui tentando te ajudar. Vamos tentar nos ajudar e ver como é que a gente age nesse momento tão terrível, tão cruel para todos nós. E, enfim, esses sentimentos que Glória relatou também, medo de contaminar os familiares que estão em grupo de risco, né? As dificuldades afetivas, afastamentos de relacionamentos amorosos,
por conta da quarentena. Então, tudo isso foi muito presente. Nesse momento que nós estamos agora, o que eu verifico é o contrário. As aulas voltaram, eles agora estão questionando que estão sobrecarregados, que cada matéria dá milhões de trabalhos, eles não conseguem dar conta disso tudo, e aí são queixas muito de cansaço e de mal-estar e de uma certa angústia, mas não são, de fato, não são casos graves, não. É muito mais uma necessidade de falar, de se colocar, de ter alguém que escute, né? Só para finalizar, numa outra faculdade que eu também leciono e também trabalho com atendimento a aluno, a gente fez um outro modelo de atendimento. Foram atendimentos em pequenos grupos, rodas de conversa pelo Google Meet. E funcionou também muito bem. Esses atendimentos, eu tive um retorno também muito bom, por conta disso, por essa divisão do mal-estar. Então, o mal-estar não é só meu, eu não estou tão doido assim, né? Na realidade, nós estamos juntos, né? Numa mesma, no mesmo susto, numa mesma tentativa de adaptação. Então é isso, gente. Acho que o meu recado fica aqui. Acho que a gente pode deixar para conversar. Enfim, acho que a Luísa também aí tem contribuições, né? Ok, Lina, obrigado. Obrigado, doutora Lina. Nós temos ótimas palestras, né? E temos algumas perguntas relacionadas às questões, né, que foram abordadas aqui. Eu agora pediria que todos os palestrantes ficassem com a imagem de vídeo, por favor, tá? Para a gente justamente ter um melhor contato visual, né? Então, o Hélio Neto perguntou aqui, gostaria de perguntar o quanto desse adoecimento observado nos alunos e residentes da assistência que está sendo observado com o Covid é realmente algo novo ou apenas uma nova apresentação de uma situação pouco discutida, que é o adoecimento do jovem médico recém-formado. Entendeu? O Hélio já está colocando que isso pode ser uma coisa que já existia, né, e está apenas com uma nova apresentação, um novo cálculo causal, né? Então, queria saber a opinião dos doutores, né? Acabou hoje transformando numa mesa redonda, né, com ótimas palestras. Então, vocês podem comentar a pergunta do colega aí, né? Começo eu? Eu acho que sim, Lina. Com o aluno, depois até eu queria falar também da questão Sobre os residentes. Mas eu acho que você no alunato, sim. Eu diria o seguinte, que de fato são situações que a gente sempre viu. Eu diria até que, num certo sentido, pelo amor de Deus, guardada todas as proporções, a qualidade do adoecimento apresentado foi um pouco menor, porque na rotina dos atendimentos pré-Covid, nós tínhamos casos bem mais graves, casos até mais psiquiátricos, propriamente dito, do que psicoterápicos, se é que a gente pode fazer essa divisão. Mas, mais ou menos, para contextualizar o que aconteceu na pandemia, foram, eu diria, muito mais situações de adaptação, de dificuldade de adaptação, do que propriamente doença psiquiátrica mesmo, tá? Então, com respeito aos alunos, foi isso que eu percebi. Eu queria falar, porque, assim, do grupo que
que seria pertinente. Aluno de graduação eu não peguei nenhum, só seriam os residentes, e exatamente isso que a Lina falou, mas eu acho que o diferencial que eu percebi é que não vejo, assim, também não peguei, também não acompanho até hoje nenhuma doença, nenhum surto que tenha surgido, desencadeado pela situação, não. Agora, existiu, em termos do start da angústia, uma coisa que era inusitada, porque eu acompanho também há muito tempo os residentes e a graduação também, que era o não futuro, né? Era uma perplexidade, era uma incógnita, que obviamente está sendo, e foi para todos nós, mas este aluno, né, que tinha as suas questões e que até não sabia para onde ir, mas existia aí, não era só uma questão acadêmica, era um não futuro, a vida suspensa de uma forma global, né? Então, era uma angústia acrescida dessa situação, não era como a gente pega muito, principalmente no terceiro ano, como é que vai fazer a lida com o paciente, se não é, se quer medicina, o burnout dos alunos em termos globais. Não, existia acrescido a isso um nada na frente, né? Porque a fantasia de vários, inclusive, que me relataram, era uma fantasia de morte. Eles ali na linha de frente, né? E aí era uma morte, fantasia de morte real e de morte simbólica. Quer dizer, que vida vai ser essa a posteriori a essa situação? Então, acho que exatamente o que a Lina falou, acabou não se configurando como eu acho que nós supusemos no início dessa questão psiquiátrica mais grave, mas a angústia ficou hiperdimensionada por esse não nada na frente, né? E lembrar, um né, comentário Glória? também, queria fazer um comentário, o que a Lina falou também, que os alunos que eu atendi, e também os alunos que eu dei aula também, eu acho que foi uma oportunidade de rever questões ligadas ao estilo de vida. Talvez eu nunca tenha tido uma motivação tão grande para pensar a própria vida, a qualidade de vida, né? Então, eu achei que, de certa maneira, a epidemia nos trouxe esse ganho também, de mais autocuidado, né? E não só os estudantes também, mas também outros pacientes também. Em relação à sintomatologia, eu queria destacar os pacientes assim com traços obsessivos. Alguns desses eu vi piorarem muito, realmente, mas aí é um grupo, um subgrupo específico, né, que tem dificuldade com a questão da limpeza, dos rituais, então. Ok. Posso só uma observação, Alexandre, em relação a isso que o Maurício falou, ao mesmo tempo que se agravaram, eu tive duas pessoas que eu atendo, não são desse grupo, da comunidade, que foi muito engraçado. Elas disseram, a minha patologia acabou, eu tinha razão, eu precisava limpar tudo sempre, tá vendo? Eu sempre tive razão, e acabou-se o diagnóstico, entre aspas. Tem uma pergunta aqui do Cleiton Peixoto. Gostaria de saber, nesse contexto de formação médica, ênfase do conhecimento técnico/tecnológico, como enfatizar a importância do conhecimento humano do paciente? Na verdade, essa questão, Alexandre, eu acho que o desafio nosso é como fazer dessa intenção de estudar o humano, de abordar os aspectos psicossociais, uma questão pragmática. Eu acho que quem responde melhor a essa pergunta é o grupo da medicina de família. Os dispositivos que eles têm, eles atualmente estão usando grupos Barit, discussões também de casos mais contextualizados na vida. Eu acho que esse grupo é o grupo que me parece que mais avançou. A Sandra Fortes, na verdade, muitas daquelas reflexões que ela aponta na minha apresentação, eu destaquei, tem a ver com a experiência que ela tem em medicina de família. A Sandra Fortes é hoje uma militante da área de medicina de família, né? Ela é uma líder nessa área, não só no Brasil, até fora do Brasil. Mas eu acho que esse campo é que tem mais avançado. Na verdade, nos congressos de medicina de família, esses temas são discutidos.
mas eu não vejo a discussão de uma maneira pragmática de relação médico-paciente, seja em cardiologia, em psiquiatria, talvez em geriatria e medicina de família, são áreas que esse assunto é discutido. Né? Mas por que a gente não discute adesão a tratamento? Por que a gente não discute satisfação com o tratamento ou insatisfação, seja por parte do médico, seja por parte do paciente? As estratégias de urbanização, eu acho que elas são muito idealizadoras. Né? Vamos atender bem, vamos ter empatia, mas como? E como lidar com as outras questões que surgem, com o paciente difícil, com o médico difícil? Então, tem questões que eu acho que a gente tem que propor oficinas, cursos, temas que ajudem aos médicos e tanto em formação quanto na pós-graduação, a refletirem sobre os impasses da clínica, que são muitos. Vocês gostariam de complementar? A Rosa. Então, eu estava aqui pensando, porque a gente, na psicologia médica, trava exatamente esse desafio, né? Como é que você consegue ensinar e valorizar isso? E é difícil, é bastante difícil, porque muitas vezes você traz determinadas propostas, ferramentas. Por exemplo, eu gosto muito de dramatização, de oficina de dramatização, para você poder estar na experiência do encontro com o outro de uma forma confortável para todos, né? Quer dizer, você experimenta os encontros difíceis ou os encontros tensos, sem exatamente ser um encontro real, né? É real dentro da fantasia. Então, portanto, é protegido nesse sentido. Mas muitas vezes os alunos não aderem, não valorizam, ou não compreendem, né? Então, é um desafio, assim, constante. Eu concordo com o Maurício, eu acho que o pessoal da medicina da família, de fato, tem uma habilidade maior para essa questão. E ontem, por acaso, eu fiz a avaliação da minha turma, fechando o semestre, e eu falei de uma coisa que, idealmente, eu gostaria que acontecesse, que era a presença da psicologia médica junto com a clínica médica, né? Você fazer esse ensino, essa entrada na clínica, todo mundo junto, né? Você poder, nos rounds, estar discutindo as situações, não só do ponto de vista clínico, físico, clínico do físico, da corporeidade, né? Mas sim também da subjetividade dos aspectos psicossociais envolvidos. Mas, vamos ver, vamos tentando. Para complementar... Fala aí, Glória, depois eu vou complementar. Não, só para complementar, quer dizer, assim, é uma coisa que eu acredito até pela minha prática também, que, assim, uma das coisas que efetivamente podem ser modificadoras é você estar junto com o aluno, né? Há muitos anos, antes de nós termos a nossa enfermaria e tudo, nós fazíamos as consultorias, a interconsulta, no leito das enfermarias, junto aos pacientes que apresentavam alguma alteração. E era muito interessante, assim, porque eu até brincava, ou eles me odiavam, ou eles me amavam, porque ia lá, mas num primeiro momento, quando os grupos eram novos comigo, eu entrevistava, eu fazia, e depois cada um fazia. Às vezes eles chegavam com o prontuário, 40 minutos assistindo o paciente, e aí, não, porque aí ele tem, não, peraí, nome. Às vezes não sabia nome, às vezes não sabia idade, às vezes não sabia onde morava. Então, volta. Então, obviamente, né, só faltava me jogar pela janela, é claro, mas o que era gratificante é que, ao longo do processo, situações muito interessantes, quer dizer, peraí,
vou voltar lá, antes de falar qualquer coisa, esqueci de perguntar. Então, acho que uma das coisas, assim, por exemplo, essa questão que a Lina fala, né, da dramatização, acho fundamental, porque tira o primeiro impacto, né, da coisa já ser ali real, atenua um pouco até o medo ou a ansiedade. Mas acho que o preceptor está junto ao aluno, né, vendo, podendo, porque isso é uma exposição, né? Muitos colegas têm, é complicado para alguns colegas, porque é uma exposição, né? O aluno vê você trabalhar, vê que maneira, né? Não é uma coisa só teórica. Agora, assim, ao longo de toda a minha trajetória, eu acho que é uma das coisas que mais tem retorno, é você estar junto, vamos dizer assim, na prática, eles vendo o que você está falando em teoria. Destacar que muitos programas de residência, atualmente, já avaliam, analisam habilidades de comunicação, inclusive com consultas com pacientes de simulação. Tem faculdades que contam com oficinas também de simulação realística. Então, esse é um recurso também. Existem também entrevistas estruturadas que você pode avaliar o aluno se ele está cumprindo aqueles pré-requisitos. Então, acho que a gente tem que tentar utilizar os autores que estão propondo, sendo mais propositivos, né? Não ficar só na questão da intenção e do bom senso. Parece que a relação médico-paciente é só uma questão de bom senso. Claro que tem a questão da sensibilidade humana, dos valores, mas tem também treinamento, tem observação, tem supervisão. Claro que as questões do profissionalismo é uma discussão também muito atual na medicina. Os valores, né, eles são absolutamente fundamentais. Mas esse tipo de recurso, né, de estudo mesmo, de prática, ela precisa ser estruturada. A gente tem que ir além de simplesmente propor, se relaciona bem com o paciente, se comunica, escuta bem. Mas como é que se faz isso? Treinar, gravar consultas, pacientes simulados, estudar esses tópicos, o paciente difícil, né, o paciente com diferenças culturais muito importantes, a comunicação de notícias difíceis. Por exemplo, em psiquiatria, uma notícia super difícil de ser comunicada é a esquizofrenia. Existem estudos, por exemplo, avaliando, por exemplo, tem um estudo francês bastante extenso, que avalia quanto que os psiquiatras comunicam o diagnóstico de esquizofrenia para os seus pacientes. Então, será que os psiquiatras utilizam protocolos como Spikes na hora de comunicar seus diagnósticos difíceis ou suas más notícias? Esse é um tema muito que a gente tem muito cuidado em relação a ele. Entre outros. Tem, acho que uma última pergunta, Leonardo Palmeira. Gostaria que comentassem se existe alguma particularidade na relação médico-paciente, quando o paciente também é médico. Quais as vantagens e desvantagens em relação à relação médico-paciente tradicional? Posso falar primeiro? Assim, esse tema, na verdade, por exemplo, no meu livro, eu muitas vezes eu perguntava para os colegas sobre esse tema. O professor Júlio de Mello, por exemplo, ele falava que achava que deveriam ter médicos especialistas em médicos. Eu, particularmente, acho que esse tema devia ser incluído na nossa formação, porque atender o médico, o profissional de saúde ou o profissional de saúde é um desafio enorme. Por exemplo, é muito frequente a gente não seguir os nossos protocolos, não seguir a nossa rotina habitual, fazer consulta em corredor, não remarcar o colega, não dar as orientações. Tanto que é muito comum também haverem falhas, né, problemas nessa relação. Então, acho que uma saída para atender o médico é justamente você seguir o teu protocolo, o que você seguiria no atendimento das outras pessoas. Mas esse assunto merece uma reflexão, sem dúvida, e é um desafio. Nós fizemos centros de estudos no Fundão sobre esse tema, chamando cirurgiões, chamando clínicos. Foi muito interessante, chamamos psiquiatras, inclusive. Então, esse é importante para a gente refletir, né? Às vezes são os pacientes mais complicados, né? Com certeza. Muitas vezes há quem diga isso, né? Que são os pacientes mais difíceis mesmo. Por exemplo,
questão simples, né? Simples não, complexa. Cobrar ou não cobrar a consulta de um colega? Quando cobrar? Eu já cobrei e criei problemas. Eu já deixei de cobrar e criei problemas. Então, é uma questão também complexa. Não tem uma resposta única para essa questão do honorário, por exemplo. Entre outros, né? Posso falar, Maurício? Claro. Eu ri pelo seguinte, por questões, sei lá, eu atendo uma enormidade de médicos e de parentes de médicos, né? Montes, assim, de todas as faixas etárias. Então, por um lado, eu gosto muito, eu me sinto muito, até em um certo sentido, confesso, envaidecida, porque eu acho que não deixa de ser um reconhecimento maior do seu trabalho. Mas eu diria que são os pacientes, não digo mais difíceis, mas assim, que você tem que ter mais delicadeza, mais atenção, porque é um povo indisciplinado, faz todas as bagunças do mundo. Você pede para dar notícia daqui a 5 dias, nunca dão. Aí passa o final de semana roendo pé de mesa, vai te procurar na segunda, já pensando em se matar. Umas coisas assim, não, gente, isso eu estou brincando, né? Estou levando a um paroxismo, não é isso não. Mas é muito comum as pessoas sofrerem a beça, e aí chega na consulta, pois é, estou desde a nossa última consulta muito angustiado, não sei o quê, sem conseguir dormir. Eu falei, mas por que não ligou? Por que não passou a mensagem? Né? Não ia incomodar. Né? Então, essa coisa do não quero incomodar, ou de gerenciar a própria medicação, muitas vezes, achei que estava demais, vou diminuir, eu queria parar, porque já estou bom, isso é comuníssimo. Então, assim, é uma relação muito delicada, no sentido assim, de que há sempre uma permanente tensão, assim, mas muito agradável, eu diria, apesar dos pesares. Eu só queria complementar que eu também gosto imensamente de atender os colegas, mas eu acho que eu tive que fazer um grande trabalho para que eu não os visse como colegas, né? E que a relação se estabelecesse como um profissional que está atendendo um paciente como outro qualquer. Porque daí a postura começa a reverter. Essa história que a Lina falou, não quero incomodar. Eu digo logo, olha só, eu também não gosto de ser incomodada. Agora, apagar incêndio é pior. Então, se você não me dá o retorno... Então, pequenas pontuações, por exemplo, eu tenho um timing, às vezes, assim, de medicação, eu digo, não é possível que não esteja pedindo. Escuta, medicação, eu fiz, eu tinha a receita. Não vai fazer. Eu faço a receita para você, porque senão eu perco a mão do seu tratamento. Então, assim, acho que quando nós também podemos olhar aquela pessoa, aquele colega, como igual, como um par de qualquer paciente que a gente receba, para mim, particularmente, atenuou esse tipo de postura que eu acho que a gente acaba sendo conivente um pouco, né? Porque a gente vai... bom, então tá, então estava demais. Então, acho que não. Acho que a gente tem que estar muito cônscio de qual é a nossa postura naquele momento. É claro que em termos de explicações ou de medicação, tudo, a coisa flui em outro patamar que um paciente não médico, mas eu acho que a relação tem que ser estabelecida sem categoria profissional. Sem dúvida, a definição de papéis, né? Importante. Bom, gente, quero agradecer aos doutores Maurício, doutora Lina e doutora Glória, né? Uma apresentação muito rica. Então, eu declaro encerrada a sessão de hoje. Na próxima semana, teremos experiências de educação remota do UFRJ, uma solução provisória durante a pandemia, ou nova forma de ensino.
os professores Paulo Marcos de Alberto, o Lúcio Lage, que é aluno do programa de pós-graduação, e o Carlos Caiado, que é administrador do ensino à distância do ICE, programa de pós-graduação. Então, mais uma vez, obrigado a todos e desejamos um final de semana ótimo para todo mundo. Um abraço. Obrigado, Obrigada, Alexandre. Alexandre. Obrigado. Obrigada pela convite. Obrigado. Obrigada, Maurício. Tudo bom. Obrigada, Alexandre. Tchau. Tchau. Obrigada a todos. Tchau. Obrigada. Obrigada a todos. Tchau. Tchau.